Dentro das funções da química orgânica, vamos ver a função hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são substâncias que apresentam em sua fórmula apenas o elemento carbono e o elemento hidrogênio. Vamos começar pelos hidrocarbonetos de cadeia normal. Quer dizer, aqueles que não são ramificados. Para dar nome a esses hidrocarbonetos, nós temos que tomar conhecimento destes prefixos que aparecem aqui. Então, para cada número de carbonos que tem na cadeia, nós usamos um prefixo. Então, se tiver 1, a gente vai usar o met, 2 é et, 3 é prop, 4 é but e assim por diante. Isso aqui é uma coisa que tem que ficar na sua cabeça, tem que ficar decorado. E também nós vamos observar que temos que colocar, além do prefixo, o infixo. Depois do prefixo, an, quando as ligações todas entre os carbonos são ligações simples, que são os alcanos. Em, quando tem dupla ligação, que são os alcenos. In, quando tem tripla ligação, que são os alcinos. Dien, quando tem duas duplas ligações, e assim por diante. E todo hidrocarboneto vai terminar com O. Então vejamos agora os alcanos, em que você vai colocar o prefixo mais an mais o. Mas como sempre termina em o, então vamos colocar ano no final. Então você tem aqui um hidrocarboneto com um carbono. Então o prefixo é met. Com ano fica metano. Este tem 2 carbonos na cadeia, et. Então etano. Este aqui tem 3, prop, propano. Este aqui tem 4, but, então butano. Este tem 5, pent, pentano. Vejamos agora os alcenos, que são aqueles que têm dupla ligação entre os carbonos. Uma dupla ligação. Então você vai usar o prefixo e acrescentar eno. Então se tem 2, et, eteno. Tem 3, prop, propeno. Aqui nós temos 4. Veja que aqui muda um pouquinho, porque essa dupla ligação ela pode estar aqui, como pode estar aqui ou aqui. Então, dependendo do lugar que a dupla se encontra, são substâncias completamente diferentes, com propriedades diferentes. Então nós temos que diferenciar uma da outra. E para isso nós colocamos esse número, indicando aonde se encontra a dupla ligação. Então, carbono 1, carbono 2. No carbono 2 eu tenho a dupla ligação. Então é but, 2, eno. Aqui outro but. Então aqui seria um buteno e esse aqui seria outro buteno, mas são diferentes, porque a posição da dupla ligação está em lugar diferente. Então nós temos aqui no carbono 1 a dupla, então é but 1 eno. Aqui nós temos 5 carbonos, então o prefixo é pent. E a dupla se encontra no segundo carbono aqui, no carbono 2. Então pent 2 eno. Os alcinos, que são aqueles hidrocarbonetos que têm tripla ligação entre os carbonos. Então nós vamos colocar o prefixo e acrescentar a terminação ino. São 2 aqui, então et com mais ino, etino. Aqui são 3, prop, propino. Aqui são 4, but, butino. Só que temos que dizer aonde se encontra aqui a tripla ligação, que está no carbono 2. Então é but, 2, ino. Aqui se encontra no carbono 1. Então é but, 1, ino. Aqui temos 5 carbonos, então o prefixo é pent.
Então vamos colocar um 2 para indicar que a tripla ligação está no carbono 2. Então, pente 2 ino. Aqui nós temos os alcadienos, aqueles que têm duas duplas ligações. Então você vai colocar o prefixo mais a terminação dieno. Esse di significa 2, então duas duplas. Então se eu tenho 3, é propadieno. Esse A aqui para dar uma ligação. Então não é própria, é propadieno. Aqui nós temos but 1,2 dieno. Por quê? Uma dupla está no carbono 1, a outra está no carbono 2. Então, 1 e 2 dieno. Aqui, but 1 e 3 dieno, porque está no carbono 1 e no carbono 3. Neste aqui. Aqui tem 5, pente. Só que aqui nós temos, bem no meio, se eu numerar, se eu for considerar da esquerda para a direita, está no 2 e no 3. Se eu considerasse da direita para a esquerda, estaria no 2 e no 3 também. Então, aqui tanto faz. Então, pente, 2, 3, dieno. Aqui já tem 6. Mas observem que as duplas ligações, elas estão deslocadas para a direita, para o final. Então, a gente vai começar a contar os carbonos não da esquerda para a direita, mas da direita para a esquerda. Porque a numeração que aparece aqui, ela tem que ser a menor possível. Se eu contar da esquerda para a direita, vai dar um número maior. Os números aqui serão maiores. Então, eu tenho que contar da direita para a esquerda, para eles ficarem menores. Então, vai ser no carbono 1 e no carbono 2. Então, X, 1, 2, dieno. Vamos ver agora os hidrocarbonetos de cadeia ramificada. São aqueles hidrocarbonetos que possuem carbonos terciários e quaternários na cadeia também. Mas para isso nós temos que primeiro saber o nome das ramificações. Então nós temos aqui as principais, as mais comuns. Então nós vamos ver aqui. Obedece a mesma regra dos prefixos que nós já vimos. Se é uma ramificação que tem um carbono, então é met. Só que aqui sempre vai terminar em il. Metil, etil, propil. Então veja lá. H3C, um carbono. Então metil. Aqui H3, depois CH2, daí ligado na cadeia. Então etil, 2 carbonos. Aqui são 3. Só que aqui tem duas ramificações com 3. Esta aqui vai estar presa por esse carbono da ponta, é o propil. E esta ramificação aqui, ela está presa pelo carbono do meio. Então chama-se isopropil. A ramificação com 4 carbonos, nós temos mais. Temos aqui 4 possibilidades. Essa que está presa pela ponta é simplesmente butil. A que está presa por um carbono secundário, ó, esse carbono aqui é secundário, porque está preso a 2, então esse sec significa de secundário. Então, sec-butil. Se está preso aqui na ponta, mas aqui tem como se fosse uma ramificação nesse carbono do meio aqui, esse aqui chama-se isobutil. E quando está preso aqui pelo carbono que é terciário, porque esse carbono aqui ele está preso a 3 carbonos da ramificação, ele é um carbono terciário aqui. Então ele é um terc-butil. Veja esse caso aqui. Nós temos 4 carbonos. No carbono 2, eu tenho essa ramificação aqui que se chama metil. Então, sempre nós temos que considerar quem é a cadeia principal. A cadeia principal, ela sempre é a mais longa, que tem maior número de carbonos. Então, essa aqui vai ser a cadeia principal. Essa aqui está em azul aqui agora. Então, o que sai dela vai ser a ramificação que se chama metil.
Então, no carbono 2, eu tenho uma ramificação metil. E esta parte aqui nós já vimos lá, como tem 4 carbonos, se chama butano. Então, 2-metil-butano. Veja esse aqui que nós temos, a cadeia principal vai ser essa aqui, que é a mais longa, com maior número de carbonos. A cadeia principal ela não precisa ser sempre a cadeia reta, ela pode fazer curvas. A gente sempre tem que observar qual é a que tem maior número de carbonos em sequência. Então nós vamos ter aqui no carbono 2 uma ramificação metil e depois no carbono 3 uma ramificação metil. Então eu tenho que colocar 2, 3, dimetil. Para não repetir duas vezes assim, metil, metil, a gente coloca 2, 3, dimetil, que significa duas vezes. E daí o nome da cadeia principal, que é butano. Veja esse aqui. Esse tem uma dupla ligação. Então, eu poderia pensar assim, a cadeia principal, posso pegar essa aqui, que vem para cá. Não, a cadeia principal sempre tem que conter a insaturação, dupla ou tripla ligação. Então, nós vamos ter aqui, a cadeia principal, essa reta aqui. E o que sai dela é ramificação. Então, nós vamos ter aqui como ramificação esse CH3, que é o metil que está no carbono 2. Então, 2-metil. E daí a cadeia principal seria um buteno, por causa da dupla. Mas, considerando que a dupla está no carbono 2, então, but2-eno. Aqui nós temos como cadeia principal esta aqui. Então nós vamos ter aqui uma cadeia principal que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos. Então seria um hepteno, porque tem uma dupla. Mas a numeração ela deve ser contada da direita para a esquerda aqui, porque a dupla ligação está mais próxima desta extremidade. Então eu vou ter aqui no carbono 5 uma ramificação metil, no carbono 4 uma ramificação etil, com 2 carbonos. E daí o nome da cadeia principal, que é hepteno ou hept1-eno. Aqui nós temos como cadeia principal esta, que é a reta aqui. E o que sai dela é uma ramificação metil. Agora, onde que essa ramificação metil se encontra? Eu tenho que numerar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Então, eu vou ter aqui, se eu numerar da direita para a esquerda, a numeração das duplas vão ser menores. Então, eu vou ter no carbono 3, aqui, a ramificação metil. Então, eu vou escrever 3-metil, X, daí 1,4-dieno, porque no carbono 1 e no carbono 4 eu tenho as duplas ligações.